Exercícios militares da Rússia e Bielorrússia ocorrem perto da Polônia, enquanto drones russos invadem o espaço aéreo polonês, levando o país a abatê-los no ataque mais ousado da Rússia a um aliado da OTAN até agora. A segurança na Europa piora e a Polônia se cansou. É hora de agir. Com as tensões no limite, a Polônia envia 40 mil soldados à fronteira com a Bielorrússia para mostrar que não teme enfrentar Vladimir Putin. Em 11 de setembro, a Telewizja Polska World informou que a Polônia enviou 40 mil soldados à fronteira com a aliada da Rússia, Bielorrússia. Embora fosse esperado um aumento no número de tropas, já que a Bielorrússia e a Rússia estão realizando exercícios militares muito próximos da Polônia para o seu conforto, a quantidade de soldados que a Polônia enviou certamente vai chamar a atenção. No entanto, a Polônia tem dois motivos muito bons para esse deslocamento. O primeiro é uma série de exercícios militares que acabamos de mencionar. Rússia e Bielorrússia realizam periodicamente exercícios militares conjuntos chamados Zapat. Segundo o Defense News, as três últimas séries de exercícios ocorreram em 2022, ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia. 3 anos depois, o Zapad 2025 está programado para acontecer em 12 de setembro e vai até 16 de setembro. A Rússia e a Bielorrússia vão mobilizar milhares de soldados entre elas para uma série de exercícios em que os militares vão simular como repeliriam um ataque inimigo. O Zapad 2025 deve incluir exercícios de ataques aéreos e sabotagem ocorrendo perto da fronteira. A Polônia faz fronteira com a Bielorrússia. O número de soldados no Zapad 2025 ainda está em discussão. Quando os exercícios foram anunciados pela primeira vez em fevereiro, a Bielorrússia afirmou que envolveriam 13 mil soldados, numa clara tentativa de projetar poder para o Ocidente. Desde então, Putin conseguiu descongelar um pouco a relação da Rússia com os Estados Unidos. E as conversas relacionadas à paz na Ucrânia continuam em andamento. A Bielorrússia agora diz que só metade do número anunciado participará, e os exercícios acontecerão mais ao interior do país do que o informado antes. Parece que a última parte é meia mentira. Em agosto, o ministro da Defesa da Bielorrússia, Viktor Krenin, afirmou que a maioria dos exercícios será a cerca de 74 quilômetros a nordeste de Minsk. Ele afirmou que pequenas unidades farão exercícios práticos para repelir um inimigo hipotético perto das fronteiras da Bielorrússia com Polônia e Lituânia. São esses exercícios que preocupam a Polônia, tanto pelo simples fato de estarem acontecendo, quanto porque os exercícios podem fornecer à Rússia uma cortina de fumaça que esconde atividades de guerra híbrida na fronteira. A Polônia se prepara para o Zapad 2025 desde seu anúncio. O vice-ministro da Defesa, Cezary Tomczyk, afirma que a Polônia se prepara há meses para as manobras Zapad 2025. O exército polonês realizou exercícios com mais de 30 mil soldados poloneses e da OTAN para responder adequadamente. Tomczyk alerta: lembremos que o Zapad 2025 é um exercício ofensivo. O 40 mil soldados da Polônia mostra que o país está falando sério. Provavelmente, muitos desses soldados participaram dos exercícios do exército polonês para o Zapad 2025. Se houver problemas com tropas russas e bielorrussas perto da fronteira polonesa, esses soldados estão prontos e sabem como agir. 2 dias antes do anúncio do envio de tropas, o CUB Independente informou que a Polônia tem outro plano para se proteger do Zapad 2025. O país fechará a fronteira com a Bielorrússia à meia-noite de 11 de setembro, possivelmente até o fim do Zapad 2025. 5 dias depois, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk anunciou a medida ao governo, atribuindo sua decisão diretamente ao Zapad 2025. Sexta-feira começam manobras russo-bielorrussas na Bielorrússia, perto da fronteira polonesa, consideradas muito agressivas pela doutrina militar, afirmou Tusk. Por segurança nacional, fecharemos a fronteira com a Bielorrússia, incluindo ferrovias, devido às manobras Zapad, na quinta à meia-noite. A Polônia está levando esse exercício muito a sério. Mesmo assim, um exercício militar conjunto entre Rússia e Bielorrússia não justifica um deslocamento tão grande de tropas. Sim, parte do exercício ocorre próximo à fronteira polonesa.
Mas, se acreditarmos na Bielorrússia, não haverá soldados russos e bielorrussos suficientes participando para representar uma ameaça real aos 40 mil soldados poloneses. Há algo mais acontecendo. Ou, mais precisamente, algo mais aconteceu que fez as tensões explodirem nessa região de fronteira vital. Rússia atacou a Polônia com drones. Em 10 de setembro, a Polônia informou ter abatido drones russos que invadiram seu espaço aéreo durante um ataque russo à Ucrânia. A situação nos aproxima de um conflito aberto como não ocorria desde a Segunda Guerra, afirmou Tusk após a resposta polonesa. Ele não exagera. A Polônia pediu ajuda à OTAN para derrubar drones russos, segundo a NBC, e o caso gerou forte condenação de líderes europeus. Confira nosso vídeo detalhado sobre o incidente para saber mais. A Rússia tentou alegar que foi apenas um acidente. O The Guardian afirma que a Rússia tenta justificar como um ataque à Ucrânia fora de controle. Houve menções de que os drones da Rússia simplesmente saíram da rota, fazendo com que entrassem no espaço aéreo polonês. A Rússia também afirmou que não há provas de que os drones abatidos pela Polônia sejam de origem russa. Estamos ouvindo as mesmas desculpas de sempre da Rússia. Mentiras, negação e uso da guerra na Ucrânia como pretexto para um ataque claramente planejado para provocar um dos principais membros da OTAN. A Polônia não acredita nisso. O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Radzislaw Sikorski, afirmou que os drones russos não desviaram da rota. Eles chegaram ao destino e ainda causaram alguns danos materiais no caminho. Ninguém ficou ferido, afirmou Sikorski, apesar de o ataque ser visto como exemplo da agressão russa além da Ucrânia, mesmo sem guerra entre Rússia e OTAN. Sikorski também mandou um recado a Putin. Polônia, União Europeia e OTAN não se intimidarão e seguirão apoiando o bravo povo ucraniano. É hora da liderança da Rússia entender que a tentativa de reconstruir o último império da Europa está fadada ao fracasso. Sikorski tem um motivo muito forte para acreditar que as alegações da Rússia de que não está envolvida são mentiras. O motivo claro é a contradição que você talvez já notou. A Rússia tentou afirmar que não há evidências de que os drones abatidos pela Polônia vieram da Rússia, enquanto também disse que os drones haviam saído da rota. Não podem ser ambas as opções. Ou drones russos erraram o caminho e chegaram à Polônia, ou não vieram da Rússia. No segundo caso, a implicação parece ser que os drones poderiam ter vindo da Ucrânia, embora não haja motivo para a Ucrânia enviar drones na direção da Polônia. Mesmo se os drones da Ucrânia tivessem desviado, seguiriam na direção oposta à Polônia. E talvez precisem viajar centenas de milhas para cruzar a fronteira sem querer. A realidade é que todo o incidente é exatamente o que parece ser: um ataque de drone russo contra a Polônia. Segundo o novo Voz da Ucrânia, agora há provas concretas desse fato. Em 10 de setembro, o veículo informou que a Rússia passou a equipar drones Gebera, baseados nos iranianos Shahid, com tanques extras para ampliar seu alcance de voo. O único tanque de combustível na cauda do Gebera agora foi acompanhado por um segundo tanque construído no nariz do drone, afirma o veículo, enquanto apresenta evidências fotográficas da modificação. A pergunta óbvia que precisa ser feita é: por que mais combustível? Afinal, a Rússia já mostrou várias vezes que pode atacar qualquer lugar dentro da Ucrânia com drones Gebera. Não é preciso gastar mais com combustível ou armazenamento para atacar a Ucrânia. Esses drones precisam de mais combustível, porque a Rússia quer enviá-los mais longe, como pela Bielorrússia até a Polônia, assim como em 10 de setembro. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem suas próprias teorias sobre por que a Rússia escolheu atacar a Polônia de forma tão direta. Segundo a Euromaidan Press, Zelensky afirmou que o ataque visava intimidar a Polônia para que suspendesse o apoio aéreo à Ucrânia. Zelensky disse que as ações da Rússia lembram a anexação da Crimeia. O mais terrível é que esse ataque é psicologicamente semelhante à Crimeia, disse o presidente da Ucrânia, acrescentando que agora, drones substituíram os homenzinhos verdes que causaram estragos na Crimeia antes e durante a invasão russa. Os homenzinhos verdes, pessoas em fardas militares, sem insígnias, permitiram à Rússia agir agressivamente na Crimeia com certa negação plausível. Agora, os drones permitem que a Rússia mostre à Polônia que pode atacar a qualquer momento. Sabemos que a Polônia não se intimidará. Sikorski foi bem claro.
Mesmo assim, o ataque de drones da Rússia deu à Polônia mais um motivo, além dos exercícios militares próximos, para agir com cautela. Não se sabe que armas os 40 mil soldados trarão. Talvez eles tenham algum tipo de defesa aérea portátil que lhes permita derrubar qualquer drone que cruze a fronteira acidentalmente. Enquanto Rússia e Bielorrússia simulam defesa contra tropas invasoras. Ou talvez eles simplesmente sirvam como um aviso, uma resposta para a Rússia. Vocês enviaram drones, então nós estamos enviando soldados. A questão é, o que vem depois? É improvável um confronto direto entre a Polônia e as forças russas e bielorrussas no Zapad 2025. Para a Rússia, esse confronto seria ruim, pois só pequenos grupos de soldados vão participar dos exercícios na fronteira. Isso, se confiarmos na Bielorrússia sobre o Zapad 2025. Os participantes podem chegar perto da fronteira para observar as defesas da Polônia, mas é improvável que cruzem. A Polônia, é claro, não vai lançar uma invasão à Bielorrússia que desencadearia uma guerra com a Rússia. Mesmo que Putin goste, isso seria pretexto para um contra-ataque. Putin não mentiria ao dizer que a OTAN não deveria agir porque a Polônia atacou primeiro, mas os drones russos atacaram antes. A Polônia, como o resto da OTAN, prefere se defender da Rússia a atacá-la. Sabemos que os drones da Rússia visavam testar a resposta da OTAN a um pequeno ataque direto ao território de um membro. Zelensky fez esse ponto ao falar sobre como a Rússia está tentando dissuadir a Polônia de fornecer defesas aéreas para a Ucrânia. E esse tipo de coisa combina com o modus operandi da Rússia. Este é um país que regularmente voa com caças próximos ao espaço aéreo da OTAN. Em abril, a British Broadcasting Corporation informou que caças da Força Aérea Real afastaram jatos russos do espaço aéreo da OTAN 2 vezes. A Rússia também pode ter enviado navios para águas da OTAN. Essas pequenas incursões não têm a intenção de serem ataques, são testes. É como a Rússia provoca a OTAN para testar sua reação. Se tudo isso fosse um teste, a Rússia certamente está aprendendo até onde os membros da OTAN estão dispostos a ir para responder. A Polônia envia 40 mil soldados à fronteira com Belarus e outros países também se envolvem. Em 11 de setembro, a British Broadcasting Corporation informou que outros membros da OTAN preparam o envio de soldados, defesa aérea e artilharia para proteger o flanco leste. Basicamente, isso significa que a OTAN reforçará a fronteira da Polônia. República Tcheca e Holanda se comprometeram a enviar mais defesas à Polônia. A última enviará 300 soldados com artilharia e defesa aérea. A primeira está preparada para enviar 100 de seus soldados, juntamente com alguns helicópteros. A Alemanha anuncia envio de uma brigada à Lituânia, pois as nações bálticas têm a mesma fronteira vulnerável com a Polônia que Belarus. Um trio de caças Rafale também está indo para a Polônia, cortesia da França. Também há uma sugestão de que o Reino Unido vai se envolver, embora nada oficial tenha sido anunciado ainda. Qualquer ajuda dos Estados Unidos, porém, é incerta. O presidente dos Estados Unidos da América tem se mantido em silêncio sobre os drones que entraram na Polônia, só comentando discretamente no Truth Social por que a Rússia está violando o espaço aéreo polonês com drones. Lá vamos nós! Não se sabe se a expressão indica exasperação ou empolgação. Mas os Estados Unidos não ofereceram muito além dessa declaração até agora. Ainda assim, a Polônia está satisfeita com a resposta da OTAN que está vendo. O ministro da Defesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, disse no parlamento que a Polônia já ouviu muitas palavras de solidariedade e gestos vazios em sua história. Hoje, há declarações concretas. Kosiniak-Kamysz pode estar relembrando a Segunda Guerra, quando os aliados da Polônia não agiram diante da invasão nazista. Embora um punhado de drones certamente não seja equivalente a uma força invasora completa, a Polônia está sugerindo que ninguém pode ignorar o tiro de advertência que a Rússia acabou de dar. Membros europeus da OTAN respondem ao chamado da Polônia. A resposta imediata incentiva os 40 mil soldados poloneses e as defesas fornecidas por aliados da OTAN. Aliados provam que Putin não intimida a Polônia. Como disse a Sky News em 10 de setembro, a Polônia pode acionar um mecanismo oficial da OTAN para responder aos drones russos. Acione o artigo 4 da Carta da OTAN, não o artigo 5, como mencionamos. Segundo o artigo 5, todos os aliados da OTAN devem defender qualquer outro aliado atacado em seu território soberano.
Você poderia argumentar que os drones da Rússia constituíram um ataque forte o suficiente para acionar o artigo 5, embora a Polônia ainda não tenha seguido adiante com a ativação desse artigo, pelo menos até agora. O artigo 4 é menos intenso. Segundo o artigo 4, qualquer membro da OTAN pode apresentar questões de preocupação, especialmente de segurança, para a discussão. Assim, todos os membros da OTAN podem discutir e decidir juntos o que fazer diante dos acontecimentos. Ao acionar o artigo 4, inicia-se um período de consulta que pode incluir troca de informações e elaboração de um plano conjunto sobre a questão. Acionar o artigo 4 basicamente permite a criação de uma resposta oficial às ações de um inimigo. Então, a Polônia fez exatamente o que qualquer um esperaria que ela fizesse. Ela acionou o artigo 4 conforme o site oficial da OTAN. Em 10 de setembro de 2025, a Polônia pediu consultas ao Conselho do Atlântico Norte pelo artigo 4, após drones russos violarem o espaço aéreo polonês. É só a 8ª vez que o artigo 4 é acionado desde a criação da OTAN em 1949. Putin deveria se preocupar, pois não sabe que conversas ocorrem a portas fechadas. Membros da OTAN enviam tropas e equipamentos para a Polônia, possivelmente após consultar o país sobre suas necessidades. Uma consulta mais ampla sobre o artigo 4 pode fortalecer ainda mais as defesas de fronteira já reforçadas da Polônia. Não é só a OTAN comentando sobre a incursão de drones russos. No dia 11 de setembro, o The Guardian informou que uma sessão de emergência das Nações Unidas, ou Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, está marcada para acontecer a pedido da Polônia. Isso deve levar a Polônia a buscar mais apoio para sua causa. É um movimento interessante da Polônia, pois ela gostaria de ouvir a Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Um dos 5 membros permanentes, sendo os outros os Estados Unidos da América, China, França e Reino Unido. A Rússia se encontraria na posição interessante de ter que justificar ou explicar de alguma forma os drones enviados para a Polônia. Essa reunião deveria ser convocada? O fato de a Rússia ser membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas também traz problemas à Polônia. Como membro permanente, a Rússia pode vetar resoluções do Conselho que afetem sua segurança nacional ou política externa. Você pode ter certeza de que a Rússia usará esse veto para tornar inúteis quaisquer decisões que saiam da reunião do Conselho e que a Polônia deseje. Mas talvez esse não seja o objetivo. A Polônia pode querer que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reúna porque deseja ficar cara a cara com a Rússia, mostrando a falta de intimidação que as ações da Rússia deveriam inspirar. Não se sabe com que rapidez qualquer uma dessas coisas vai acontecer. Enquanto alguns membros da OTAN foram rápidos em oferecer seu apoio, outros na aliança estão pedindo cautela. Na resposta coletiva ao que está acontecendo na Polônia, um deles é o comandante supremo aliado da OTAN na Europa, General Alexis Grinkovich. Em 11 de setembro ele disse: "Ainda não sabemos se foi intencional ou não." Antes de definir quais perguntas fazer sobre a alegação da Polônia de que a Rússia enviou 19 drones ao seu território. Hoje, não sei dizer com certeza se foram 20 ou 10. Precisamos analisar os detalhes técnicos e debriefings das equipes para saber o que elas viram. A OTAN vai levar o tempo necessário, o que nos remete à Polônia e seus 40 mil soldados. Com o início do Zapad 2025 e drones russos entrando em seu espaço aéreo, a Polônia está tomando providências enquanto espera na engrenagem da OTAN girar. Ela precisa agir. Uma investigação da OTAN pode demorar dias ou semanas para esclarecer o ataque de drones. A Polônia quer enviar uma mensagem muito antes disso e está fazendo exatamente isso com seus 40 mil soldados. Enquanto a Rússia tenta intimidar a Polônia e seus aliados da OTAN, ela enfrenta uma lenta e constante perda de controle em uma região que ela desesperadamente quer manter. A desrussificação da Crimeia começa agora, enquanto a Ucrânia está criando as condições que podem fazer com que os russos na península fujam em massa. Saiba mais no nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre as consequências das ações recentes da Rússia na Polônia. Obrigado por assistir.